E aí, família Zoeira, amanhã tem Botafogo, hein? Ó, se você tá assistindo o Zoeira aqui lá no Facebook, tá assistindo pelo Facebook, tá perdendo tempo. Por quê? Esse vídeo foi publicado primeiramente aqui no YouTube. Então, se você tá lá no Facebook, procura no YouTube Zoeira do Fogão, pronto, vai achar e você vai ficar por dentro das notícias primeiro, porque o Zoeira posta primeiro no YouTube e depois de 2 horas, 2 horas e meia, ele posta no Facebook. Então, se você quer ficar por dentro rapidinho da notícia do Botafogo, se inscreva aqui no canal do YouTube. Vamos lá ver a matéria do Botafogo, daqui a pouco eu volto para falar com vocês, tá? Vamos lá ver. O Botafogo segue se preparando para encarar o São Paulo e vai ter desfalque de Júnior Santos por um tempo indeterminado. Que tristeza foi receber essa notícia de manhã, hein? O Glorioso também não deve mais ter o Eduardo nessa temporada. Rodou. Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo vem de 5 vitórias seguidas no campeonato. Após 2 jogos no estádio Newton Santos, a equipe viaja para São Paulo tentando manter a boa fase. O alvinegro, no entanto, não contará com o atacante Júnior Santos. O Jacaré passou por exames na segunda e uma fratura na tíbia foi constatada. Ele já iniciou o tratamento e não tem previsão de retorno. Já o meia Eduardo está fora da temporada. Nesta terça-feira, o Botafogo informou que o atleta realizou uma cirurgia e só voltará aos treinamentos daqui a 5 meses. Tentando driblar os desafios, o Botafogo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi. O alvinegro carioca tenta provar que, mesmo com desfalques, merece a liderança da competição. E foi agora cedo, né, que divulgaram a fratura foi na tíbia ou na fíbula? Foi na tíbia do Júnior Santos e pegou todo mundo. Por exemplo, que a gente olhou, ele cai, eu acho que até sozinho na jogada, né, põe a mão no tornozelo. Mas já é um entorse, o Botafogo mesmo tinha sinalizado que poderia ser um entorse. Aí você imagina, mas quando se lê a palavra fratura, parece uma coisa forte. Segundo o Matheus Medeiros, o Botafogo não trabalha não dá tempo de volta, o Botafogo não trabalha com isso. E aí, então, a gente tem os apuradores lá do Botafogo, o Matheus Medeiros é um deles, e ele falou que a previsão do retorno do Júnior Santos, segundo essa página do Matheus, são de 3 meses, então deve ser o tempo em que ele retorna. O Eduardo talvez nem jogue mais na temporada. A questão do Eduardo foi musculatura, chama reto femoral. Quando a gente fala quadríceps na academia, né? Um dos 4 músculos aí é o reto femoral anterior aqui de coxa, aqui na parte da frente da nossa coxa. Foi essa lesão do Eduardo. Então, assim, a gente tá falando de um Eduardo que não vem mais na temporada, ô Lucas Pedrosa. E a gente tá falando, Veni, de um Júnior Santos que volta, se for essa previsão do Matheus, lá para outubro, novembro, um cara que era o grande nome da temporada do Botafogo. Mesmo que ele retorne nessa temporada, mas se a gente for parar e analisar, eles vão perder com certeza a pior sequência do Botafogo. É verdade. Porque a gente acabou de mostrar a sequência do Flamengo, o Botafogo vai ter uma sequência extremamente difícil também. Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. É uma pena. Sobre o Júnior Santos, só para efeito de comparação, o volante Igor Jesus do Flamengo teve a mesma lesão ou algo parecido. E ele retornou em cerca de 50 dias. Então, teoricamente, é basicamente... A palavra assusta, então, mas talvez... Assusta, mas assim, dá para voltar esse ano, mas vai perder uma sequência muito boa e fica a dúvida de como volta. Isso é verdade. E em muitos casos, a lesão muscular, que foi a lesão do Eduardo, preocupa muito mais. Lá no Grêmio, por exemplo, o Diego Costa vai ficar um tempão longe dos gramados, tanto é que o Grêmio teve que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição. É lamentar e torcer para esses dois terem uma cabeça, um lado mental muito forte durante esse período de recuperação. Eu lamento muito mais do Júnior Santos, porque era um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Infelizmente aconteceu. Boa sorte para ele na recuperação. Ô, Lucas Pedrosa, aí o Botafogo tenta, e não por isso, né, porque já correu aí atrás do Almada, do próprio Alain, do Igor Jesus. Aí a gente está falando do Eduardo e do Júnior Santos, que são homens de frente, né? A gente está, pelo menos o botafoguense pensa, meu Deus do céu, o nome da temporada machucou. O Eduardo que voltou jogando bola e machuca de novo. Aí o Botafogo pensa, eu não tenho um minuto de paz. Mas pelo menos agora tem um elenco para... A gente falou de tantas lesões que todos os clubes acabam enfrentando e o Botafogo enfrentou já nessa temporada. A gente estava falando de um momento aí com mais de 5 desfalques em que o Botafogo, entre aspas, não sentiu, porque hoje tem peças ali para fazer essa reposição, Lucas Pedrosa. É uma péssima notícia, tanto a do Eduardo quanto a do Júnior Santos, mas eu lamento muito mais a do Júnior Santos, porque você tem o Oscar Romero que pode fazer essa função do Eduardo, você tem outros atletas como o Savarino que pode fazer essa função, contratou o Thiago Almada, que é um craque mundial também, para poder atuar nessa função, e aí justamente o tempo que teoricamente o Eduardo
vai ficar longe. Nem sei se o Eduardo vai vestir mais a camisa do Botafogo, porque o contrato dele acaba no final da temporada, ele ganha um alto salário, então é algo que o Botafogo vai ter que ver também. E agora tá chegando, né, na verdade, o Matheus Martins, né, que é o jogador revelado pelo Fluminense. Tem até algumas tratativas aí acontecendo entre Botafogo e o Watford da Inglaterra, se eu não me engano, que é o time dele, e é um jogador que pode muito bem fazer a função do Júnior Santos. Tem muita qualidade, surgiu aqui muito bem. Ele joga por que lado? Ele joga pelos dois lados. Ele é impressionante. É um garoto também de muita qualidade, que carrega a bola muito próxima do pé, bate com qualidade também. Enfim, se esse cara chegar, o Botafogo vai ter preenchido a lacuna do Júnior Santos. Mas repito, entre Eduardo e o Júnior Santos, sem dúvida alguma, eu acho que o Botafogo sente muito a ausência do atacante. Bom, se o Botafogo já fazia esse movimento com o Matheus, né, antes de entender a lesão do Júnior, acho que agora isso vai ser mais... A vontade vai multiplicar, hein? Isso me lembra muito quando o Flamengo contratou o Cebolinha e o Bruno Henrique se machucou. É verdade. É basicamente assim. É verdade. Teoricamente, o Botafogo tá dando sorte. Foi uma lesão grande do Foi Bruno, uma lesão, né? ele rompeu o joelho, 9 meses, passou por né? uma cirurgia. É basicamente o mesmo cenário, assim. Agora, eu não sei se o John Textor, com essa lesão do Júnior Santos, vai atrás de um outro jogador para a posição. Mas pelo menos já tem o Matheus Martins bem encaminhado. Aí as pessoas Agora, às vezes esquecem do Jefinho, que tá Pois machucado ainda tem o Jefinho. e joga ali pelo aquele lado esquerdo, Só que é um que lado tão carente hoje no Botafogo. a gente não pode esquecer que é um jogador que vai chegar ainda. Então, ainda existe aquela dúvida se vai conseguir engrenar no começo. É um baita jogador, isso é óbvio, mas tem todo o período de readaptação ao futebol brasileiro. O Júnior Santos já era um jogador que estava dando certo. Perfeito. Além de dar certo, era um dos principais jogadores do Botafogo na temporada. Mas, pelo menos, dá para olhar o copo meio cheio. Pelo menos tem um jogador que é de altíssimo nível, bem encaminhado para essa posição. E aí a gente ainda tem aí essa questão do Savarino, né? Que ele ficou um tempo fora agora por conta da Copa América e voltou. E o Savarino, ele é essa peça que joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, fica ali no meio de campo, assim, ele é um retoque rápido e inteligente, né, ô Pedrosa? Ele pode jogar por aquele lado tranquilamente, pode jogar pela direita, pode jogar como camisa 10, que pra mim é a principal função que ele vem exercendo. Pra vocês terem noção, quem entrou de ponta esquerda no último jogo foi o Tiquinho. O Tiquinho entrou por aquela lateral e aí você vê mesmo o Savarino em campo. O Júnior se machucou, o Tiquinho entra no lugar dele. Ele preferiu colocar o Tiquinho, assim, não foi nem no lugar, foi na posição mesmo. O Tiquinho se posicionou do lado esquerdo ali, segurando bola, conseguindo ser uma referência. Eu acho que o Botafogo tem um ponto positivo no trabalho do Arthur Jorge, que ele é um treinador que ele permite muito a funcionalidade, né? Ele deixa a liberdade dos seus atletas acontecerem muito grande do terço final para frente. Então o Botafogo não vai sentir tanto. Se fosse um jogo posicional, onde você mantém aquele cara ali, o Botafogo sentiria muito mais essa ausência do Júnior Santos. No jogo do Arthur Jorge, eu acho que ele vai encontrar mecanismos com forma até fácil diante das opções que ele tem no elenco. E o Botafogo tem uma sequência, a gente falou da sequência do Flamengo, né? O Botafogo tem uma sequência agora, vender fora de casa. E aí, os 1000 problemas do calendário, que a gente fala de número altíssimo de jogos há tantos anos, enfim, a gente sempre reclama porque realmente é um problema que ainda nunca foi resolvido. A gente também está falando de um Brasil e aí não tem como resolver, né? Aí é o nosso país continental lindo, maravilhoso, mas que ele é enorme. E aí você está falando de uma viagem, se você botar quilometragem, Vini, o negócio vai lá para cima. E ficar jogando fora de casa, essa logística, às vezes pesa tanto quanto você jogar uma outra partida em proximidade de dias, né? Pois é, muita gente para e pensa assim, o adversário não é tão difícil, mas se você for parar e analisar a logística, é algo que você precisa botar no papel e encarar também como obstáculo. Não tem jeito. Flamengo e Palmeiras, querendo ou não, é uma ponte aérea, mas tem a dificuldade dentro de campo. Mas aí tem um outro time, por exemplo, o Botafogo vai pegar o Bahia na Copa do Brasil. Sim. Além de ser um adversário extremamente difícil, tem a questão da logística, que não é uma viagem simples. Então, e nesse bolo aí, tem ainda mais uma vez o Palmeiras, agora no mês de agosto, com a Libertadores. Não tem jeito. 14 e Fernandinha, 21. encarar o problema, não tem jeito. É isso. Criança reclama, adulto resolve. Aí o Botafogo vai ter que resolver, dentro de campo, obviamente. Tem um elenco muito bom, o Arthur Jorge tem bons jogadores à disposição dele, embora tenha essas baixas aí, mas o elenco do Botafogo hoje, sem sombra de dúvidas, é top 3 aí do futebol brasileiro. Bom, família, tá aí, né? Pô, que notícia chata, hein? Essa hoje de manhã, sobre o Júnior Santos, que por mais que tava numa sequenciazinha assim de gols, tá? Falando de gols. Não tava conseguindo marcar seus gols, né? Ele que é o artilheiro do Botafogo 2024. Mas ele vinha jogando bem, ele, né, tem a sua força física, ele puxa a marcação pra ele. Enfim, ele tava algumas rodadas sem fazer gols, mas vinha jogando bem assim mesmo sem marcar os seus gols.
Notícia chata, vamos torcer para que não seja igual ao caso do Eduardo, né? Infelizmente, mais uma baixa aí. Primeiro a gente já estava sabendo do Eduardo, né? Que ia passar por uma cirurgia e ia ficar praticamente fora de 2024. Só ele deve retornar aí no final de dezembro. Ou seja, perdeu 2024, acabou para ele. E no azar, numa onda de azar, batendo um pênalti, o cara se machuca que precisa passar de uma cirurgia, cara. Tem coisas que realmente acontecem com o Botafogo. Parece que é um fantasma querendo apavorar o Botafogo no segundo turno. Isso porque já está acabando o primeiro turno. O Botafogo é o líder até o momento e começa a aparecer essas baixas. Mas, também tem notícias boas. Não é só ruim, não. Esse Botafogo é bem diferente do Botafogo de 2023, que quando perdia uma peça não tinha outra para repor. Mas antes de eu falar também aqui das notícias boas, olha só, você quer uma TV por stream, sem você ficar precisando de cabo, o cara tem que ir na tua casa instalar, nada disso. Basta você ter internet no seu tablet, computador, no seu celular, na sua televisão smart, LG ou Samsung. Isso tudo por um preço acessível que cabe no seu bolso. Eu vou deixar o videozinho correndo aqui, daqui a pouco eu volto para falar com vocês, tá? Vamos ver aí. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Planos a partir de R$30. Entre em contato agora mesmo. Solicite um teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações. Bom, tá aí, ó. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E se você, zoeira, eu não gosto desse negócio de link, não sei como é que funciona, porque esse link te joga diretamente pro WhatsApp e lá você vai pedir seu teste grátis. Mas se você não quiser entrar pelo link, também passou o número de telefone ali, você pode entrar diretamente pelo número de telefone. Mas vai pelo link, que aí você fica muito mais seguro, pode deixar que é o Zoeira que está indicando. É preço acessível, com milhares de canais abertos e fechados, e você pode assistir, claro, os jogos do Botafogo por lá também. E Zoeira, quais são as notícias boas? As notícias boas que o Botafogo praticamente tem mais 2 contratações praticamente fechado. Tá fechado, um lateral direito e mais um atacante. O atacante é aquele, né, ex-Fluminense. Eu vi até um cara, um tricolor, né, reclamando, Fluminense faz a molecada, manda lá pra fora, e agora o Botafogo tá vindo comprando todo mundo, a molecada que era boa, que foi embora, o Fluminense mesmo não tem condições de trazer de volta a molecada, né. Bom, o Thiago Silva voltou porque ele quis, né, final de carreira, quer encerrar. Mas aí tá falando do Luiz Henrique, agora o Botafogo também de olho, mais uma contratação, mais uma joia. E além dele, o lateral que eu tô querendo dizer aqui, a gente já tá sabendo também, é sobre o Geórgios, o moleque lá da Grécia. O sobrenome dele é difícil de falar, faz pensar em outra coisa, né? É Vajanides. Olha o nome, né? Sobrenome do cara. Vamos chamar de Geórgios. É Geórgios, com S no final, tá? Tá tudo praticamente acertado. Salário, tudo bonitinho. É só agora ele chegar no Botafogo. E o outro garoto, que é do Fluminense, né? É o Matheus Martins. Novo. Foi embora do Fluminense novo também, bem cedo. Joga lá fora. E o Botafogo também já tem quase tudo acertado com ele. Então, ou seja, o Botafogo perde 2 atacantes, né? Posso dizer. Não 9 ali, né? Não um Chiquinho na posição de Chiquinho Soares, Júnior Santos pela lateral. O Eduardo pode fazer o papel do Tiquinho, como fez algumas vezes, pode jogar ali, vendo pelo meio ali. Enfim, e o Botafogo pode trazer mais um atacante. Acabou de chegar Igor Jesus, né, que faz aquele papelzinho ali na posição do Tiquinho Soares, e estreou bem. Os 2 jogos que ele fez, teve participação de gols. Tem o Alan para estrear ainda no Botafogo, mas a posição dele é um pouco mais disputada, o que é bom. Quanto mais disputa no elenco, melhor. Então, assim, parece que né, tudo vai dar ruim pro Botafogo de novo no segundo turno. Não é possível. O Botafogo faz um primeiro turno quase tão perfeito quanto do ano passado. O Botafogo tem 5 pontos a menos do que tinha no ano passado. 5 pontos a menos. E o Botafogo fechou o primeiro turno com a melhor primeiro turno da história. Faltam aí 4 ou 5 rodadas para terminar o primeiro turno. E são 4 rodadas para terminar o primeiro turno. E o Botafogo são 4 jogos fora de casa. Mas ao mesmo tempo que parece que as coisas vão começar a dar errado novamente pro Botafogo, a gente vê um Botafogo bem diferente daqueles de 2023, com um elenco com mais vontade, com mais, concentrado, com um técnico desde o início,
com um banco de reserva, disputa entre o elenco para saber quem vai ser titular. Cara, isso é muito diferente do ano passado. E fora isso tudo, John Tex continua contratando. O Botafogo já vai ultrapassar praticamente 300 milhões de reais investidos em 2024. É muita coisa. Chegando mais 2 contratações, vai ultrapassar essa marca. Provavelmente vai ser o time que mais investiu em 2024. Ou seja, ele pegou o que aconteceu no ano passado, tá usando isso, né? Aprendeu, porque o Botafogo no passado não contratou ninguém, achou que aquele time ia dar, não deu. 38 rodadas, jogador se machucando, problema familiar, um monte de coisa. Ele não investiu e esse ano ele aprendeu a lição e está contratando. O Botafogo enfrenta amanhã às 7h30 São Paulo fora de casa. Depois a gente vai enfrentar o Cruzeiro dentro de casa. E aí termina praticamente os jogos do Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Depois vai pegar o Bahia pela Copa do Brasil. Pela Série A novamente, a gente enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Aí vem o Bahia, Copa do Brasil, então não vamos contar. Juventude fora. Aí entra a Libertadores. Aí o Botafogo joga em casa o primeiro jogo contra o Palmeiras. E aí depois o Botafogo vai jogar na Série A, iniciando o segundo turno contra o Flamengo. Então o Botafogo tem aí, ó, vamos ver aqui direitinho, os jogos fora de casa. Vem o São Paulo, aí esfria um pouquinho contra o Cruzeiro em casa, depois vai pegar o Atlético Goianiense fora, vai pegar o Juventude fora, e aí depois só o Flamengo abrindo o segundo turno, jogando no estádio Newton Santos. E foi contra o Flamengo. Para muitos falam que não, mas para mim foi ali que o Botafogo começou a escorregar, né? Foi quando o técnico vacilão queria entregar o cargo, quando o Botafogo perdeu para o Flamengo de 2-1 no estádio Newton Santos ano passado. Foi ali que o Botafogo começou a ter um monte de probleminha que foi só aumentando no decorrer. Mas se Deus quiser, isso tudo de ruim vai por água abaixo, taca a terra em cima disso aí, que isso não vai acontecer novamente. Esse fantasma não vai apavorar o Botafogo novamente. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. O Botafogo vai caminhando aí para fazer um ótimo campeonato em todas as competições que a gente está disputando. A gente vai conseguir pelo menos um título. A gente vai conseguir. Eu acho que tá tendo investimento para isso, tá tendo jogador para isso. O Botafogo tá mostrando isso dentro de campo. O técnico tá fechado com o grupo. A torcida voltou a apoiar. O Botafogo botou mais de 70 mil pessoas em 2 jogos, em apenas 3 dias no estádio de Newton Santos, 3 dias diferentes. Botamos mais de quase 40 contra o Palmeiras. 3 dias depois botamos 30 contra o Internacional. Então, vai, mano. Esse ano, parece assim, pezinho no chão, né? Ninguém fazendo tatuagem agora, né? Não vamos zicar o próprio time, não, né? Mas vamos lá, vamos esperar acabar. E aí depois a gente, se acontecer, a gente comemora depois, tá? Eu vou ficando por aqui, hein? Tá? Qualquer informação eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!